Capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 8 ao 11. Quem encontrou? Vou pedir para tirar um pouquinho do ganho do microfone, por favor. Eu acho que é o ganho. Se tirou um pouquinho do agudo, deixa o agudo bem no meio. Tira um pouquinho do ganho, que é o vermelhinho aí, para diminuir o apito aí. Todos encontraram? Diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém. Oremos. Senhor, nós precisamos ouvir a sua palavra. Por isso que o Senhor toque em nosso coração, em nossas mentes, que tenhamos a mente de Cristo e os teus ouvidos, para que a tua palavra entre em nosso coração e faça realmente morada através do teu Espírito Santo, naquilo que tu queres falar com cada um de nós. Abençoa a nossa vida aqui, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, o anjo da igreja que está recebendo essa carta, ou que vai ler essa carta, Esmirna também é uma igreja da Ásia, também ficava ali na Turquia, onde é hoje a Turquia, e a história diz que era Policarpo, um homem que foi pastor dessa igreja do ano 69, não, 69 não, já no primeiro século, né? E esse homem, ele foi martirizado, Policarpo, e é curioso que no dia da sua morte, ele já estava para lá dos seus 85, 86 anos, e ele ainda teve a oportunidade de negar a Jesus. Ele era muito respeitado em toda a cidade de Esmirna, e quando vieram prendê-lo para matá-lo, deram oportunidade a ele. Alguns homens disseram: olha, Policarpo, você não precisa, o senhor é um homem de respeito, o senhor é um ancião, o senhor não precisa morrer de uma forma tão cruel, basta negar Jesus, basta blasfemar contra Cristo. Ele disse: jamais farei isso. Nos meus 86 anos de vida, o meu rei só me fez bem e não mal, e eu morrerei por causa dele. E ele foi levado para ser martirizado, esse pastor da igreja de Esmirna, e quando foram colocá-lo na fogueira, a história diz, Eusébio, um dos historiadores antigos, diz que o corpo dele não queimava. Tanto é que tiveram que chamar um carrasco para perfurá-lo com uma espada ou com uma lança, porque o corpo de Policarpo não pegava fogo. E ao invés de chamuscar ali a roupa dele e o cheiro de queimado de lenha ali, as pessoas diziam que havia um perfume que exalava todo o ambiente. Essa é a história do pastor de Esmirna, homem de Deus, que foi morto. Mas antes ele deve ter lido essa carta que Deus mandou entregar para essa igreja. A igreja de Esmirna, o nome dela tem um significado que interessa muito a nossa mensagem aqui. O nome de Esmirna significa mirra. Mirra é uma essência aromática extraída de uma planta cheia de espinhos, encontrada nas regiões da Arábia. A mirra também foi um dos ingredientes que Deus ordenou a Moisés para incluir na composição do óleo da unção, lá no tabernáculo, no Antigo Testamento. Mirra. A mirra também esteve presente no nascimento de Jesus, quando os reis magos trouxeram as suas oferendas. A mirra também esteve presente na sua morte, quando um soldado embebeu aquela mistura de vinagre com mirra para que ele bebesse. A mirra também esteve depois da morte
fato de Jesus, quando Nicodemos e algumas mulheres, segundo a cultura, foram lá para ungir Jesus. Então a mirra vai ter um significado interessantíssimo, porque é o nome da cidade onde estava essa igreja, é Esmirna, e a gente vai terminar essa mensagem falando um pouco sobre a mirra. Mas guarda essa informação aí. Vamos a algumas verdades sobre esse texto, sobre essa carta. Em primeiro lugar, versículo 9. Deus começa dizendo também: eu conheço, como foi com Éfeso, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna foi uma igreja muito pobre, inclusive porque a perseguição era intensa. Os judeus incitavam os romanos a perseguir os cristãos em Esmirna, dizendo que eles estavam se amotinando contra Roma, que eles iam fazer um levante. Então os judeus incitavam. E além do encarceramento, além das perseguições, além das torturas e mortes, eles também tinham seus bens sequestrados. Então quem tinha a sua casa, o seu rebanho, era tudo tomado pelo governo e eles ficavam sem nada. Por isso que Deus diz assim para eles: eu conheço as tuas tribulações, as tuas dificuldades e a tua pobreza, porém tu és rico. O que Deus está dizendo a eles? Aí vocês são pobres, em Esmirna vocês são pobres, vocês não têm nada, mas aqui vocês são milionários, aqui em cima vocês são ricos. Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças: olha, não ajunte tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói e aonde tudo consome, mas ajunta tesouro no céu, porque lá o ladrão não chega, a ferrugem não corrói e está guardado para sempre. Então Esmirna era pobre aqui na terra, mas era rica no céu. Uma grande diferença da igreja de Laodiceia, a gente vai falar um pouco mais adiante, daqui a algumas semanas. A igreja de Laodiceia diz assim: eu não preciso de nada, porque eu sou rico, sou abastado, de nada eu tenho falta. A igreja de Laodiceia tinha uma autoestima lá em cima. A igreja de Laodiceia cantava: grandioso és tu, olhando para o espelho. Mas Esmirna era uma igreja pobre, mas era uma igreja que Deus estava presente. Aleluia. Do ponto de vista de Deus, nós vemos e entendemos um pouquinho mais o que é ser próspero no olhar de Deus. Então quando ele diz assim: eu conheço a tua tribulação, pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Então ele olha para um pessoal totalmente desprovido de riqueza e diz: ao meu modo de ver, vocês são ricos. Isso é interessante porque nós pegamos a mania de dizer que as pessoas que têm dinheiro são abençoadas, de que o irmão que compra algum bem durável e paga caro, a gente diz que ele é abençoado. Mas isso é o nosso conceito, isso é a nossa forma de enxergar. Porque Deus olhou para Laodiceia e disse: eu não tenho falta de nada, eu rico sou. E Deus olhou para ele e disse: vocês não sabem, mas no meu conceito vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Mas para essa igreja ele diz: não, para vocês são ricos. Então o que é prosperidade no ponto de vista, no conceito do Senhor de nós? Eu entendi isso algum tempo atrás, na época que eu estava na rua vendendo roupa dentro de uma Kombi com meu pai, 5 anos ganhando o mesmo salário. Graças a Deus nunca faltou nada em casa, mas eu estava meio revoltado com aquilo. Que eu ainda ficava escutando uns programas de rádio naquela época, né? Desses aí, neopentecostal, e essa mensagem vai entrando em nós, irmãos. Se a gente não tiver o ter, se a gente não tem, a gente se acha desabençoado. Se a gente não tem, a gente olha para o irmão que tem e fala: nossa, que irmão abençoado, e fica assim: mas por que não eu? Por que para mim não? E ali eu estava escutando um programa e uma mulher pregando, mas aquela mulher não era neopentecostal, era uma pregadora do evangelho de verdade, e parece que ela saiu do rádio e sentou do meu lado naquela perua. E meu pai
conversando com algumas pessoas na calçada, eu ali com o rádio ligado, e de repente a mulher assim: você está triste porque você não se sente abençoado por Deus, você está angustiado porque você não se sente próspero. Aí ela disse assim, eu assim lá dentro da Bíblia, eu falei: é verdade, eu estou mesmo. Aí ela disse assim: prosperidade, entenda isso no seu coração, não é você ter tudo o que você gostaria, mas é você não ter falta de nada. Amém, irmãos? Prosperidade não é ter tudo que a gente gostaria de ter. Prosperidade, no ponto de vista de Deus, é estar de bem com Deus, de bem com quem lhe rodeia, e não ter falta de nada, necessidade suprida. Então hoje, talvez a tua conta esteja até negativa, que nem a minha, né, no vermelho, mas não está te faltando nada. Você está bem vestido, você tomou café, você almoçou, você jantou, e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir, e Deus tem suprido todas as tuas necessidades. E se você tem comunhão com Deus, se você tem comunhão com o Espírito Santo, Deus diz: olha, você tem riqueza, você é rico. Amém, irmãos? Amém. Então, do ponto de vista de Deus, a coisa funciona diferente. A Thaís lê um texto que faz parte de um contexto de dois homens que chegaram para Jesus, e um estava bravo com o outro, eles eram irmãos. E um deles chegou assim para Jesus e disse: Senhor, fala para o meu irmão, para ele ver direitinho a nossa herança e ele fazer a partilha aí, porque ele não está querendo. Jesus olhou para aqueles dois e disse: quem é que me colocou de repartidor de herança entre eu e vocês? Quem foi? Fez a pergunta e deixou no ar. E aí ele começou a contar a história. A propriedade de um certo fazendeiro, ele já era muito rico, só que naquele ano a colheita foi demais, cada semente deu a 100 por 1. E no tempo da colheita, quando ele começou ali a avaliar os frutos da sua colheita, ele viu que ele não ia ter nem lugar para guardar. Aí ele disse assim consigo mesmo: construirei celeiros maiores e colocarei toda a minha colheita, e depois que eu fizer isso, eu vou deitar uma rede, pegar uma água de coco e dizer para mim mesmo: ó alma, agora come e bebe e folga, porque agora você tem muitos bens para muitos anos. Quando ele acabou de falar, ecoou uma voz dizendo: louco, nessa noite te pedirão a tua alma, e tudo que você tem guardado, para quem será? Jesus finaliza a parábola e diz assim: assim é para aquele que é rico para com os homens, mas pobre para com Deus. Porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. É aquela verdade de sempre, irmãos. Com Deus o importante não é ter, o importante é ser. A riqueza, no ponto de vista de Deus, é ser, é estar em sua presença, é viver para Ele, é estar em comunhão com Ele, é poder ter uma coberta e um teto para se deitar e dar glória a Deus e dizer: eu consigo sorrir, não tenho tudo o que tenho, ainda tenho muitos sonhos que Deus ainda pode realizar, mas se Ele não realizar, eu já me sinto enriquecido, porque eu tenho Jesus, Ele é o tesouro da minha vida e Ele tem suprido tudo que eu preciso. Amém, irmãos? Amém. Está cheio de rico aqui hoje. Eu estou olhando aqui um monte de milionário. Vou até deixar o número da minha conta. Vou dar para o talhão aí, Marcelo, o número da minha conta aí, que eu estou vendo o pessoal todo rico aqui. Veja que o apóstolo Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 6, 4 em diante. Eu vou ler, se você é rápido para achar, talvez apareça na tela aí. 2 aos Coríntios 6, versículo 4 em diante. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Olha a prosperidade. Tornando-nos ministros recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros,
sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Você é próspero do ponto de vista de Deus, você tem comunhão com Deus, se o Espírito Santo ainda fala com você, e se Deus tem suprido as suas necessidades, você é próspero no conceito do Senhor. Amém? Versículo 9, ele também continua dizendo sobre a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são. Agora no Apocalipse 2 de novo, que é o nosso assunto. A blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Quando o Senhor diz aqui, são judeus, se dizem judeus e não são, ele não está falando de nacionalidade. Se a gente olhar para o capítulo 9 de Romanos, versículo 6, vai estar assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos os que estão em Israel são israelitas. Em Romanos 2, 28 e 29, está assim lá: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, dentro dessa igreja, que era uma boa igreja, existiam pessoas lá que se diziam judeus e não eram. Segundo o contexto aqui, segundo o conceito que Deus está falando, essa questão de ser judeu ou não ser judeu não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de ser circuncidado no coração. Ou seja, traduzindo na tecla SAP, cristão de verdade. Deus está falando de pessoas que estavam na igreja, mas não eram igreja. E isso não é só em Esmirna, isso é em tudo que é lugar. Em qualquer igreja que você for, inclusive essa, você vai ver pessoas que vivem cheias da presença de Deus, do Espírito Santo, são profundas no temor a Deus, amam a palavra de Deus, se arrependem dos seus pecados, ao mesmo tempo que ao lado, atrás, ou na frente, ou em cima, ou embaixo, tem gente vivendo uma vida mentirosa, tem gente com pecados escondidos, ouvindo a mesma pregação, cantando os mesmos louvores, pegando o mesmo pão da Santa Ceia, e gente vivendo o reino, o Evangelho, e gente vivendo o engano. Era o que acontecia em Esmirna. Então, gente que vive uma sinceridade com Deus, assim, acima da média, e no mesmo lugar, gente vivendo uma fraude. Era o que existia lá. Então Deus está dizendo: olha, eu conheço. Então nós precisamos entender isso, irmãos, cada vez mais, porque eu de vez em quando escuto algumas coisas que eu fico assim pensativo. Eu visitava uma residência lá uma vez, uns tempos atrás, e a pessoa que me recebeu lá, o marido da pessoa, começa a conversar, e toda vez que a gente vai fazer uma visita lá, a conversa é meio a mesma. Começa a falar de tudo, daí a pouco entra no assunto: pastor, como é que tem gente assim na igreja, hein? Como é que tem gente que faz isso na igreja, hein? E começa o assunto. Aí eu falei: porque a igreja tem gente, né? Mas eu não moro na igreja, mas eu não faço as coisas. O que adianta ir lá e fazer as coisas que esse pessoal faz? E eu fico pensando: como é que ele fica sabendo se ele nem vai na igreja, né? Tem gente de língua solta, né? Por isso que não ganha os parentes para Jesus nunca, né? Aí eu disse assim: olha, mas a igreja sempre foi assim. Lá em Atos dos Apóstolos também é assim. Você vai ver em Atos capítulo 5 um casal mentiroso. A igreja fervilhando. Cada pregação, na de Pedro, em 2 pregações, 3.000, daqui a pouco 5.000. A igreja estava pegando fogo mesmo no Espírito Santo. E tem um casal mentiroso lá. No capítulo 6, o pessoal está fazendo fogo. Então a igreja é assim. Aí ele diz: por isso que eu fico na minha casa, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, Deus é maravilhoso
Aí eu fico pensando, eu acho que ele se acha mais santo e mais justo que o pessoal da igreja. E eu acho que nós aqui não somos dignos de sentar ao lado de uma pessoa tão santa como ele. Aí eu fico pensando, né? John MacArthur disse certa vez: existem alguns que dizem assim: eu até gostaria de frequentar uma igreja, mas existem muitos hipócritas ali, por isso prefiro me abster. Aí John MacArthur diz: nesses casos eu penso comigo, então pode vir para a igreja, sempre tem lugar para mais um hipócrita. Irmãos, lembra daquele cântico que eu vivo cantando para vocês, aquele antigo? Se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Quem de nós pode falar alguma coisa? Então, qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso foco, irmãos? O que eu falei na terça-feira. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, é assim que a gente segue. Então na igreja a gente vai ter Jesus também não enganou ninguém. E quando ele conta a parábola do joio e do trigo, estava muito claro, e existe gente revoltada, gente chateada, porque tem um que faz isso e outro que faz aquilo. Vamos nos preocupar com aquilo que nós fazemos, com aquilo que eu faço. Eu quero ser trigo na casa de Deus, eu quero ser árvore frutífera na casa de Deus, eu quero ser uma vara ligada na videira e ligada mesmo profundamente, e essa vara vai dando fruto, e a vara que dá fruto ela é limpa e para dar mais fruto, e é isso que eu quero ser na casa de Deus. Eu não vou ficar preocupado com a vara seca que está do lado, com a outra vara que não dá fruto. Eu quero ser uma vara que produz fruto. Eu quero ser esse que Deus chamou assim: olha, você é pobre no conceito dos homens, mas para mim você é rico. Amém, irmãos? Versículo 10: não temas das coisas que hás de padecer, que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Para essa igreja, irmãos, essa perseguição era assim, real, intensa, cruel, e era literal. Quando diz, ó, Satanás vai colocar alguns de vocês na cadeia, era literal, era na cadeia mesmo, na prisão, para que sejam tentados. E o objetivo de Satanás era justamente esse, por isso que o nome dele é tentador. Mas tentar os cristãos em Esmirna a quê? Tentar a quê? Você arrisca? Isso. Blasfemar. A negar a fé. A negar Jesus. A dar as costas a Deus. Satanás vai colocar alguns de vocês na cadeia para que vocês neguem. Satanás vai pegar vocês e colocar em frente os seus filhos e vai torturar os filhos de vocês, para que vocês digam que não conhecem Jesus, que não vão mais pregar o nome dele. Vão torturar seus filhos até matar, se vocês não disserem. Era isso que ele estava dizendo: vai ser tentado a negar a Jesus. Irmãos, essa não é a realidade que nós vivemos. Nós não temos sequestro de bens, nem tortura, nem prisão, mas somos tentados a negar a Jesus. Satanás colocará alguns de vós na prisão. Tem muito crente preso, não em grades de ferro, mas preso, aprisionado em pecados, aprisionado em vícios. E quando a gente está aprisionado nisso, nós estamos negando a fé. Quando alguém que confessa Cristo está aprisionado, Satanás tem o domínio. O apóstolo Paulo e o Pedro também diz: aquele que você se colocar para servir, dele você vai ser escravo. Então, se algo nos aprisiona, se algo te aprisiona, isso está te fazendo negar, não com palavras, não com blasfêmias, mas com atitude. Você está preso. Amém, irmãos? Só que a palavra de Deus nos garante que Deus
Nós seremos aquele escravo de orelha furada, que é escravo voluntariamente, porque já acabou seu tempo de escravidão, e ele tem a liberdade de ir embora, e ele diz assim: eu não vou embora. Ah, você não vai? Então reúne os anciãos aqui, você vai declarar que você é um escravo por opção, porque o Senhor da fazenda já liberou você e toda a sua família para você ir embora. Ele diz: eu não vou embora, as testemunhas estão aqui. Então fura a orelha dele, e ele ganhava uma marca, e todo mundo que o via dizia: ele é um escravo por opção. Nós somos escravos somente de Jesus, de Cristo, por opção, não escravo de nenhum outro tipo de cadeia. Amém, irmãos? Que nos leve a atitudes que nos façam negar a Jesus, que nos façam apostatar da fé, que nos façam viver uma vida de faz de conta. Então, em nome de Jesus, se há alguma cadeia, o Espírito Santo de Deus, ele é especialista em quebrar essas correntes. Amém? Em quebrar correntes, em quebrar cadeias, em desfazer o laço. O Salmo 124 diz que o laço quebrou-se e nós escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. Deus quebra esse laço da sua vida, em nome de Jesus. No versículo 10, ainda tem algo interessantíssimo. O texto diz: tereis uma tribulação de 10 dias. Essa expressão podemos interpretar de 3 formas. Tereis uma tribulação de 10 dias. Podemos interpretar isso historicamente, podemos interpretar profeticamente e podemos interpretar espiritualmente. Então, historicamente, tereis uma tribulação de 10 dias, pode ser o fato de 10 perseguições distintas que Roma fez contra a igreja, que começou com Nero, ano 64, depois Domiciano, ano 68, Trajano, ano 104, Aurélio, ano 161, Severo, ano 200, Máximo, 235, Décio, 250, Valeriano, 257, Aureliano, ano 270, e Diocleciano, 303, 10 imperadores que perseguiram. Tereis uma tribulação de 10 dias. Você pode interpretar historicamente 10 perseguições cruéis e implacáveis por 10 imperadores. Também podemos interpretar isso profeticamente. No campo profético, entende-se esses 10 dias, o tempo em que Diocleciano perseguiu a igreja. Foram 10 anos de perseguição. Inclusive, Diocleciano foi o que mandou matar Policarpo. Diocleciano foi aquele que também mandou cozinhar o apóstolo João e depois exilá-lo na ilha de Patmos. Os 10 anos desse imperador, que foi um dos piores, podem ser encarados também com essa tribulação de 10 dias, de forma profética para a igreja ali daquele tempo, daquela época. E podemos, a terceira interpretação é espiritualmente. Espiritualmente, isso serve para nós. Creio que estes 10 dias podem dizer para nós: tereis uma tribulação de 10 dias. Isso quer dizer que a tribulação, na ótica de Deus, tem os dias todos contados. Tem o dia de começar e tem o dia de terminar. Tem o dia que a gente vai chorar e vai chorar e vai chorar, mas tem o dia que Deus vai dizer: basta. Tereis uma tribulação de 10 dias. E na interpretação espiritual que cabe para nós, que cabe para a igreja hoje, é que a tribulação começou, mas ela tem um dia para o seu final. Amém, irmãos? Os caminhões de melancia às vezes desabam sobre a nossa cabeça, ficamos confusos sem saber o que fazer, e somos pegos chorando aqui e ali. A nossa fé talvez seja abalada, mas toda tribulação tem um dia do seu término marcado na agenda de Deus. Amém? Então a tribulação tem os dias contados na sua vida, porque o choro pode durar até uma, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. Voltando a falar, lembra da mirra? Esmirna significa mirra. A mirra e a aflição e a tribulação, elas têm muito a ver com homens e mulheres verdadeiros em Deus. Mirra, aflição
aflição, tribulação, tem muito a ver com homens e mulheres de Deus. Por quê, pastor? Para se extrair a mais pura essência da mirra, era necessário um processo onde a planta era amassada, prensada, e após esse processo se obtinha uma seiva de gosto amargo, mas que produzia um aroma perfumado, um cheiro doce e muito agradável. O processo era de se amassar a planta, se triturar a planta. O gosto dela, da mirra, era amargo, mas o aroma era perfumado. O cheiro era agradável. Falando de gente, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, na segunda carta, ele diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto os que se salvam como os que se perdem. A tribulação para nós precisa ser encarada como Deus está extraindo a essência da mirra. O gosto é amargo da tribulação, mas o cheiro é um perfume suave. Por isso que tem a ver com homens e mulheres de Deus. Quanto mais amassado, mais ele perfuma. Quanto mais a tribulação fica aguda, mais ele exala o perfume de Cristo. Aleluia! Isso é lindo. Eu vi uma frase uma vez escrita numa tabuinha, numa casa, estava escrito mais ou menos isso: seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Seja como o sândalo, os golpes do machado vão batendo, batendo, e ao invés da árvore soltar lágrimas, ela exala um perfume. Assim precisa ser a tribulação da nossa vida. É Deus extraindo a mirra. O gosto é amargo porque é difícil viver os tempos de dificuldade, de escassez, de falta, de dívida, de doença, de enfermidade, de dores do corpo, de crise na família, mas Deus quer extrair de mim e de você mirra, perfume, aleluia. Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, 16 e 17, Paulo escreve assim: por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o peso eterno de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas olhando para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Porque quando as casas deste tabernáculo aqui, esse corpo terrestre, ele tomar, eu tenho de Deus uma casa celestial, um edifício não feito por mãos humanas, guardado no céu. A tribulação tem que produzir mirra em nós, aleluia, tem que nos levar para perto de Deus, tem que nos levar a dobrar os joelhos, e tem que nos levar a falar que Ele é fiel, que Ele é bom. O Salmo 34 diz: eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. O 34:6 diz: clamou esse pobre, o Senhor o ouviu, o salvou de todas as suas angústias. 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E Romanos 8:18, Mônica: as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós, em mim e em você há de ser revelada. Deus quer produzir mirra, bom perfume. Amém? Aleluia. Versículo 10. O texto também diz no final do versículo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando o texto diz ser fiel até a morte, aí está o ideal da carreira cristã. A carreira cristã tem algumas facetas, e um dos seus ideais é esse, ser ideal.
preciso ser crente para eu ser bem sucedido. E aí a gente olha o que mais vemos ao nosso redor. Nossa, olha essa pessoa muito bem sucedida. Olha que vida financeira bem sucedida. Olha que família bem sucedida. Olha que ministério bem sucedido. Olha que vida profissional bem sucedida. Tem livros e mais livros, 12 maneiras de atingir o sucesso e coisas do tipo. Mas a ideia de Deus não é bem ser bem sucedido. A ideia de Deus é que sejamos fiéis. Amém, irmãos? Porque ser bem sucedido vai de encontro àquele lance da prosperidade, é muito relativo. Deus pode estar falando para alguém que a gente olha e fala: nossa, essa pessoa é muito bem sucedida, e Deus está falando: miserável. Então, ser fiel. O Provérbios 20, versículo 6 diz o seguinte: muitos fazem propaganda da sua própria bondade, porém o homem fiel, quem o achará? Muitos fazem propaganda da sua bondade, porém o homem fiel, quem o achará? 1 Coríntios 4, 1 e 2, Paulo escreve e diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Deus quer nos olhar e falar: você é um dispenseiro dos meus mistérios, você é um dispenseiro. O que é um dispenseiro? É aquele que distribui, é aquele que entrega, é aquele que leva adiante a mensagem. E cada um dos dispenseiros, Deus quer encontrar fiel. Esse é o ideal, ser fiel. Até quando? Até o ano que vem? Até 2015? Até 2016? Ser fiel até quando? Até o noivado acabar? Ser fiel até quando? Até eu continuar trabalhando no bom emprego? Ser fiel até quando? Até quando não morrer ninguém da minha família que eu ame muito? Ser fiel até a morte. Até a morte. O Salmo 101, versículo 6, o texto diz: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Aquele que anda num caminho reto vai se assentar comigo e me servirá. Os seus olhos estão sobre os fiéis da terra. Eu já vi um adesivo em alguns carros assim, dizendo assim: Deus é fiel. E você? Você já viu esse adesivo? Eu já vi alguns carros aí. A gente nunca vai ser fiel como Ele é. Impossível para nós. Mas nós temos que estar buscando ser fiéis a Deus todos os dias. Todos os dias. Amanhã você acorda: Senhor, me ajuda a caminhar em fidelidade a Ti hoje. Na sexta-feira, no sábado, me ajuda a caminhar em fidelidade a Ti hoje. Vai que nem os alcoólicos anônimos. Vai assim. Eles não projetam para 10 anos, eles só projetam para o dia. E Jesus falou assim que o mal de cada dia é o que é suficiente. Quando ele fala sobre o Pai Nosso, ele também fala só sobre o pão de hoje. O pão nosso de cada dia, me dá hoje. Amanhã é outro dia. Então hoje me ajuda a ser fiel a Ti, Senhor. Me ajuda. Se eu cair, me levanta. Amanhã me ajuda a ser fiel a Ti, dia após dia. Acorda pela manhã dizendo: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Me ajuda. Me ajuda. Porque, fala a verdade, a gente é meio tranqueira, não? A gente nós somos meio assim. A gente é tranqueiro que nem nós. Porque ele diz no Romanos 7: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo. Às vezes nós somos assim. Mas acorda pela manhã já determinado: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Nessa área, no meu trabalho, nos meus negócios. Eu não quero falcatrua, eu não quero coisa errada. Eu não quero jeitinho brasileiro nos meus negócios. Eu não quero, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a ser fiel. Se passar aquelas mulheres parecendo um capeta que se vestiu de mulher assim, aquela coisa parece uma escultura, o Senhor vai ter misericórdia de mim e vai me dar vitória, porque eu não vou ficar pensando besteira, eu não vou ficar acompanhando o olho, dá torce e cola, bate o carro, não pode para ficar vendo o trem da mulher. Não, Senhor, me ajuda a ser fiel. Fiel. Amém, irmãos? Amém. Tem uns irmãos rindo, né? Eu sei que vocês são quase anjos, eu ainda estou em ter hormônio ainda. Eu estava discipulando uma pessoa outro dia, um casal, aí ela falou: nossa, pastor, você é assim? Eu falei: todos os homens são, sou só eu não.
Aqueles fingem que não são. É verdade mesmo, pode ter certeza. Tem uma mulher bonita perto de um ambiente, se tiver aqui, seu marido já viu. Já viu. Ele já viu a cor do cabelo, já viu como é que é, já viu quando tem aqui, já viu, está aqui, ó, ele já viu. Não vem falar aqui não, talvez. Ainda bem que a Soraya não está aqui, não conta para ela não. Mas ela sabe dessa história também. A gente é legal. Então, ser fiel é o ideal. Ser fiel é o ideal. Eu quero ser fiel. Eu vou prosseguir buscando ser fiel, porque é o ideal de Deus para mim. Amém, irmãos? Eu já disse várias vezes, nós ficamos às vezes, Senhor, vai a tua vontade, vai a tua vontade, vai a tua vontade. A vontade de Deus é que você seja fiel. Em Tessalonicenses ele diz duas vezes, no capítulo 2 de Tessalonicenses, ele diz, olha, a vontade de Deus para convosco é a vossa santificação. É isso que Deus quer, é o ideal de Deus. Amém, queridos? O reino de Deus não é uma prateleira que a gente vem pegar, vamos para o mundo pegar, o que eu vou pegar? O Jefferson precisa disso, a Vera precisa daquilo, a Bruna precisa daquilo, e cada um vem pegar um negocinho legal aqui do reino e vamos embora para a casa feliz da vida, porque Deus nos deu o que a gente precisava. O reino de Deus é Deus nos transformando a cada dia, é Deus mexendo com valores, com convicções, é Deus mexendo com interesses, com prioridades, com prazeres, é Deus mexendo com vontades, com pecados ocultos, é Deus nos libertando de nós mesmos. O texto estava falando de Lutero. Lutero disse uma frase interessante, ele diz, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa, do diabo e de todos os seus cardeais. Tenho mais medo do meu próprio coração do que do diabo, do Papa e de todos os seus cardeais. Ou seja, o que está aqui dentro, Deus precisa tratar em nós. É isso que o Evangelho veio fazer. É isso que o Filho de Deus veio fazer. Pegar a gente, virar do avesso e nos transformar em pessoas de verdade, que conseguem caminhar com Deus. E finalizando, dar-te a coroa da vida. Bom, se o ideal é ser fiel, a recompensa desse ideal é o prêmio maior da vida cristã, é a coroa da vida. O Paulo escreve, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:24, ele diz assim: não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? Vocês corram também de tal maneira que alcancem o prêmio. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem isso para ter uma coroa corruptível, aquela de folhas das competições. Nós, porém, batalhamos por uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim eu combato, não como batendo no ar. Antes eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então Paulo corria e lutava por uma coroa. Tiago 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado e prometido aos que o amam. Deus tem uma coroa para você. No 11, o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A única certeza que nós temos nessa vida e que não vai falhar, irmãos, é que a gente vai morrer. Essa é a única certeza. De resto, dá para ter dúvida. Todas as coisas podem falhar, mas essa não vai falhar. Quando? Onde? De que forma? A gente viu ontem Eduardo Campos, o país inteiro aí preocupado, triste, uma morte precoce, um homem que parece ter um bom caráter, uma boa história na política, mas caiu no avião, 7 pessoas. A gente não sabe quando, onde nem como, mas a gente vai. E o que interessa não é essa morte aqui. O que interessa é a segunda morte. O perigo é a segunda morte. Porque todos os seres humanos vão passar pela primeira morte, que é a morte desse corpo. Só que alguns
não vão sofrer o dano da segunda morte. Aqueles que andaram com Jesus, vai morrer, vai para o caixão, vai cremar, vai para o buraco, vai para a terra, sei lá, mas não vai sofrer o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? É o que vai acontecer no Apocalipse, onde Deus, no capítulo 20, vai lançar a morte e o inferno no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E o texto está dizendo: ao que vencer, este não receberá o dano da segunda morte. No Apocalipse 20, versículo 6, o texto diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Em 1 João 2, 24 e 25 diz: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vocês. Se vós permanecerdes naquele que ouvistes, no Filho e no Pai, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Este é o objetivo final do Evangelho que nós estamos vivendo, a vida eterna. Não perca esta esperança de vida, olhe para isso, para o que o Evangelho não perdeu significado, porque mesmo com as lutas, mesmo com as aflições, ainda há um repouso eterno para o Filho de Deus e para o seu povo. Amém? Por isso não se turbe o vosso coração, disse o Senhor Jesus. Crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Por isso eu vou e vou preparar lugar, para que quando eu vier, vos levarei para mim mesmo, e aonde eu estiver, vós estejais comigo também para todos sempre. Jesus tem uma coroa para colocar na sua cabeça. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.